E agora nós vamos falar com as mulheres, um assunto muito importante, mas a doutora Ana Carolina Falcão vai trazer informação de uma forma leve, mas com responsabilidade para que você possa cuidar da sua saúde. Nós vamos falar sobre o câncer de ovário. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda. Obrigada pelo convite. Mais uma vez, muito bem-vinda ao programa e com essa leveza vamos falar sobre o câncer de ovário. Doutora, por que o câncer de ovário é considerado um tumor silencioso, uma doença silenciosa? Bom, o câncer de ovário, na verdade, hoje a gente vive uma realidade que a gente não tem rastreamento, né? Igual a gente veio conversando com o colo de útero, que a gente tem o Papa Nicolau, com a mamografia de mama. No ovário não existe. Né? Se tem um trabalho grande com milhões de mulheres, no qual não foi comprovado que se a gente fizer ultrassom transvaginal todo ano, associado a um marcador que a gente tem, tumoral CA125, que isso vai trazer diagnóstico precoce. E o que reflete isso? Reflete que é um tumor que tem uns sintomas muito inespecíficos e o diagnóstico acaba sendo muito tardio. Então a gente considera as pacientes com câncer, né, o câncer de ovário em si, como uma doença silenciosa e altamente letal, por causa do diagnóstico geralmente é bem tardio. É por isso que a gente fala que alguns casos de tipos de câncer, na verdade, todos os tipos têm cura aí, índice de curas em 90, mais do que isso, % de chance de cura. Mas nesses casos é o tipo de câncer, como o do pâncreas, que é um câncer silencioso, que aí quando chega um diagnóstico a pessoa já está com ele mais avançado e aí diminui esse número, né? Exatamente. 75% das pacientes que têm câncer de ovário chegam em estadio avançado. Então, a gente tem uma taxa daquelas pacientes que não vão fazer quimioterapia, aquelas pacientes que são cirurgias menores, apenas 15%. Então, o câncer de ovário acaba sendo um grande desafio para a gente que cuida disso, como fazer o diagnóstico precoce. Então, a gente não tem hoje rastreamento para câncer de ovário. Então, por isso que a gente considera uma doença silenciosa e altamente letal. A gente está falando aqui no programa de um tema que eu falo que a doutora Ana Carolina fala de uma forma leve e muito sério, mas mulheres, olha só o quanto é importante você estar a todo momento fazendo prevenção, cuidando da saúde e fazendo exames. Ainda assim, com todo esse cuidado, a gente tem doenças que ainda não se tem diagnóstico precoce. Então, se a gente puder evitar fazendo prevenção do que for possível, não deixe de procurar um especialista. Agora a gente vai falar, no caso, dos fatores de risco. O que leva uma mulher a ter fator de risco, hereditariedade, genética, fatores externos? O que leva ao desenvolvimento desse tipo de câncer? É um tumor que está muito relacionado a fator genético, né? Fator hereditário. Tá. Né? Igual a gente pensou no câncer de mama, ele está muito relacionado a alguns fatores de mutação do DNA para ocasionar os tumores. Mas, pensando naquilo que a gente pode mudar, né? Esses são fatores imutáveis. Um fator imutável são aquelas pacientes que ficam muito tempo sem menstruar, por exemplo, uso de anticoncepcional, né, muito tempo. As pacientes que fazem tratamento, né, são uma minoria, mas que fazem tratamento de fertilização por muitos anos, né, eu não estou falando aquelas que fazem 1 ou 2 vezes, estou falando aquelas que ficam 6, 7 anos fazendo tratamento de fertilização com alto nível de hormônio. Uma bomba de hormônio. Exatamente. E tem um trabalho mostrando vários, né, mostrando que o uso de estrogênio, né, porque a gente tem os principais de reposição hormonal para as pacientes pós-menopausa. Então a gente tem que associar 2 hormônios, estrogênio e progesterona. As pacientes que usam estrogênio isolado, elas têm maior chance de câncer de ovário. Então está muito relacionado ao fator hormonal, né, e genético. Esse são um grande link dos tumores de ovário. Então você, de repente, cuidar da sua saúde com acompanhamento de um exemplo, né? Até me corrija se o meu raciocínio não for lógico. Se entra a questão hormonal, se, por exemplo, você vai numa consulta, passa por um especialista, um nutrólogo, faz aquele rastreamento de exames, porque, por exemplo, eu fui no nutrólogo outro dia, eu fiz mais de 90 tipos de exames, porque eu tenho 43 anos, pela questão hormonal, ajuste metabólico. Isso é uma forma de ajudar a pessoa a controlar a saúde. Pode ser uma forma de controlar os hormônios, já que ele pode ser uma predisposição? Sim, uma coisa que tem que ficar claro aqui, não é que a reposição hormonal ela é um fator de risco para câncer. Tá. É uma reposição hormonal, porque tem mulheres que começam, vou fazer reposição hormonal e não voltam no médico. Sim. Ficam 5, 6 anos com a mesma medicação sem retornar. Na verdade, o corpo não é muda. Isso. Exatamente. Então, você se conscientizar dos exames, mas as pessoas que procuram esse tipo de atendimento, elas são ligadas no organismo dela, né? Sim. Elas percebem os sintomas. Porque se a gente falar de sintomas do câncer de ovário, eles são muitos.
é muito inespecífico. É uma dor abdominal, é um sangramento. Confunde com uma TPM, com a tensão pré-menstrual que a gente tem a dor abdominal, vai confundindo, né, os sintomas. Exatamente, aquela barriga que distende. Então, assim, o que a gente tem que prestar atenção, por exemplo, uma dor abdominal diferente, né, que não melhora, uma sensação de peso, aquela barriga que cresce sem você ganhar peso associado, ela só cresce, né, e são sinais que você tem que ficar atenta de que tem alguma coisa diferente, né, que você precisa procurar um médico para fazer um diagnóstico. O que é o marcador tumoral CA-125? Ele, como o próprio nome fala, ele é um marcador tumoral, mas ele não é específico para tumores, né? Então a gente não pode sair fazendo o CA-125 de forma aleatória, porque se a gente pegar uma paciente gestante, uma paciente que tem endometriose, um paciente pós-cirúrgico que tem um processo inflamatório, vai ter o CA-125 aumentado. Então eu já cansei de atender pacientes que vieram para mim e falaram assim: eu tenho um tumor, o meu CA-125 está aumentado, eu estou com câncer. Não é isso. O CA-125, ele serve para rastrear, ajudar a gente a cuidar. As pacientes que tratam câncer de ovário, eu preciso medir o CA-125 antes do meu tratamento e depois, para eu conseguir fazer uma linha. Se esse CA-125 começar a aumentar, eu tenho que ficar, sim, provavelmente o tumor me voltou. Estado de alerta. Exatamente. Agora, a gente falando de tratamento. Tá. Normalmente a gente fala de equipe multidisciplinar nesse caso. Como que é o tratamento? O tratamento do ovário, ele é muito agressivo, cirurgicamente falando, né? Então, como é que trata o câncer de ovário? A cirurgia mínima é tirada dos ovários, né, dos dois, útero e um tecido que a gente tem que chama aumento. Mas, como a gente faz diagnóstico tardio, geralmente é uma cirurgia que dura 5 a 10 horas. Nossa. Né? Então sai útero, sai ovário, às vezes sai um pedaço do intestino, sai o pâncreas, um pedaço do pâncreas, um pedaço do fígado. Então são cirurgias que a gente fala que são multivisceral. Então essas cirurgias elas têm que ser tratadas com um profissional especializado, porque isso dedica tempo. Sim. Isso dedica você chegar na cirurgia e falar assim, o paciente depende da questão cirúrgica para não deixar nada de doença para que essa paciente viva mais. Então as cirurgias de ovário elas têm que ser realizadas com um cirurgião especialista e geralmente em grandes centros, porque as cirurgias são extremamente grandes. Nossa, mas uma cirurgia de 5 a 10 horas ainda traz outros riscos, né? Porque é uma cirurgia longa. Exatamente. E o mais importante da cirurgia ser longa é não deixar nada de doença para trás. É isso que vai fazer a nossa paciente ficar mais tempo viva. Sim. Porque se a gente deixa a doença, isso a gente já sabe que isso tem um impacto de sobrevida. Se a gente deixar a doença, a paciente vai viver menos. Então, se o médico, né, o cirurgião oncológico ou o ginecologista que for especialista em ovário, se eles não se dedicarem a tratar câncer de ovário, com certeza esse tratamento não vai ser feito de maneira adequada. Agora, doutora, a gente está falando, por exemplo, de um caso que normalmente o diagnóstico, a pessoa já chega com ele, digamos, já evoluído, tendo que ter um tratamento mais agressivo. A gente já fala em metástase, muitas vezes, da pessoa chegar metastática para quando ela vier para consulta e falar, nossa, já está num estágio de metástase até. Exatamente. Acontece muito o caso? Esse 75% é com metástase. Já é com metástase. Porque vamos fazer uma comparação. O ovário é como se fosse uma bexiga. Tá. Né? E ele fica na superfície, o principal. Então, ele dissemina muito fácil para a cavidade. Né? Então, a partir do momento que ele solta células para a cavidade, isso ele vai implantando em qualquer lugar. Sim. Então, ele implanta num pedacinho no intestino, aí ele vai lá perto do diafragma e implanta, e aí ele dissemina de uma maneira muito silenciosa, porque são lesões muito pequenas. Muito pequenas, né? E que não causam sintomas aparentes. A gente considera isso como metástase. Bom, nós que somos mulheres, né, a gente fala que a saúde é algo precioso, é algo importante e é triste até você ver que ainda a gente tem doenças que são silenciosas. Então, a gente sempre fala que o estilo de vida, o programa ele vem trazendo isso, a prática de exercícios, o estilo de vida, a alimentação, tudo que você puder fazer para que você tenha qualidade de vida, você deve se fazer. E a gente está vindo de uma fase de pandemia que as pessoas fizeram tudo diferente, saíram do estilo de vida e a gente vê que as estatísticas também mudaram muito. A gente já falou aqui de outros casos de câncer que você deu estatísticas de novos casos assim gigantescas.
Isso tudo pós-pandemia, eu acho que mudou muito, né, o cenário. O que me assustou bastante, né, na pós-pandemia são aquelas pacientes que já tinham esse desconforto abdominal, por exemplo, e demoraram para procurar. Então, o caso da gravidade da doença que já existia é o que vem apresentando pra gente. Então, estão chegando os pacientes extremamente graves pra gente agora de ovário. As pessoas ficaram com medo de ir ao hospital. Exatamente. Por causa do Covid. Exatamente. E agravando. E eu falei muito isso durante a pandemia, que muitas pessoas agravaram outros problemas de saúde porque não foram ao hospital por causa do Covid. Exatamente. Eu acho que a gente entra aí numa questão muito também, obviamente, o Covid ele veio e mudou todo o cenário médico, né? Vocês, de uma certa forma, foram pegos de surpresa por uma pandemia e que causou aí mais de 500 mil de óbitos. Mas a gente vê que aqui no programa eu converso com vários especialistas que relatam isso. Quantas pessoas vieram a óbito ou agravaram outras doenças porque não foram ao hospital? E a gente tem que falar que o câncer é uma doença tempo-dependente. Né? A gente precisa de tempo, a gente precisa de agilidade, a gente precisa de exame, a gente precisa de disponibilidade para ser curativo correr contra o tempo, ou não. né? Então a gente perdeu muito tempo, né? Então essas pacientes, tem um sangramento, deixa para mês que vem, deixa para o outro. Tem uma dor, foi deixando, então aquilo que era inicial hoje ainda não é mais. Não é mais. Então o que a gente está pegando uma cascata dessas pacientes que a gente foi passando o tempo, por ser uma doença tempo dependente. Uma pergunta muito pessoal que me passou pela cabeça agora, até por você trazer esse assunto dessa forma tão... Eu falo da sua forma leve, porque você consegue falar de algo muito sério e muito leve. Mas como mulher agora falando, deve ser difícil para você ver esse tipo de diagnóstico em outras mulheres, e muitas vezes jovens, né? Mas Duda, o que me fez fazer tumores femininos foi que eu pudesse fazer a diferença. Olha que bacana. Né? A minha primeira paciente de câncer de ovário foi quando eu era cirurgiã geral. E assim, eu vi que naquele meio que eu tava, né, naquele específico meio, ninguém sabia lidar direito com essa doença. E aí eu falei assim, eu preciso fazer a diferença para essas mulheres, né? Então foi aí que eu me decidi tratar os cânceres femininos. Mas realmente é muito difícil, porque a gente pega pacientes jovens, com filhos pequenos e com uma doença grave, né? Como lida com isso em casa? Difícil, né? Eu costumo dizer que não acaba não sendo muito difícil, porque quando eu tô lá eu dou o meu melhor. Então você vai para casa sabendo que você deu tudo que você podia. Aquilo que eu consegui fazer foi o meu melhor. Então eu consigo ir para casa e falar assim, mas não tem como, né? Às vezes a gente leva várias histórias com a gente chora junto com os pacientes, com os familiares, porque são pacientes crônicas, né? Que a gente começou de um jeito, passaram 3 anos, 4 anos, estão ali com a gente, às vezes com a recidiva, com o tumor voltando, então ali a gente uma pega luta um carinho. Que você abraça junto com a pessoa, sofre junto, participa. Olha, eu tô arrepiada. Não tem como separar, mas por isso que eu falo, o câncer de ovário é uma coisa que eu me dedico muito a fazer, porque eu sei que faz diferença. Nesse caso, o cirurgião faz diferença. Parabéns. Obrigada. Por essa sensibilidade, né? Eu converso com especialistas há muitos anos e toda vez que eu falo de você, eu faço questão de ressaltar que ela é uma especialista em tumores femininos que faz diferença. E esse olhar sensível como mulher, né? Querendo fazer diferença na vida de outras mulheres. Parabéns, obrigada, viu, doutora? Te espero mais vezes para falar ainda sobre esse tema, porque eu sei que a gente aqui está fazendo um papel muito importante, ajudando a salvar vidas. Exatamente, obrigada. É isso aí.